Muito bem, nós estamos de volta com o nosso ponto de vista desse sábado, segundo bloco, e hoje a gente tratando de hanseníase, o teste rápido e a redução de casos da doença em Imperatriz. Com um prazer a gente recebe nesta oportunidade o Dr. Marco Colovati, presidente da empresa Orange Life e médico pesquisador, e conosco aqui na cidade de Imperatriz, nos deu também assim o prazer aqui em nosso ponto de vista. Francisco Coutrin, coordenador municipal do programa de controle de hanseníase, e a gente tem um prazer também de estar recebendo. A hanseníase é um problema de saúde pública do Brasil, como você ouviu no bloco passado, e milhares de pessoas todos os anos são acometidas por essa enfermidade aqui no nosso país, sendo que nos últimos 10 anos, pesquisas mostram que o estado do Maranhão, com 14,7% dos municípios, apresentaram um coeficiente de prevalência maior que 20 casos por cada 100 mil habitantes, o que lhes confere um caráter, como nós falamos no bloco passado e ouvimos deles aqui, hiperendêmico, pois dentro do sistema da Organização Mundial de Saúde, o tolerável aí é um caso. O ideal seria chegar a um caso para cada 100 mil habitantes. E a gente vai agora aqui ver uma palavra, ela não pôde estar conosco nessa oportunidade, mas esteve aqui em Imperatriz esta semana, a doutora Isabel Goulart, que é gestora do projeto e coordenadora do Centro de Referência Nacional em Hanseníase da Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais. Mas a gente pôde estar com ela um pouquinho essa semana e ela falou e fala para você aqui nessa oportunidade. A visita de representantes do Ministério da Saúde à cidade de Imperatriz é porque o município está trabalhando projetos no que diz respeito ao controle da hanseníase. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a Isabela Goulart, que é coordenadora do Centro de Referência Nacional em Hanseníase. Isabela, primeiro, perguntar em relação à visita de vocês e a situação do município também, tendo em vista que é uma visita importante para o município quando o assunto é hanseníase. Nós começamos um projeto aqui inicial em 2009, chegamos aqui em 2008 para trabalhar os dados e tínhamos uma incidência muito grande de hanseníase no município, ainda temos, mas tivemos nesses 4 anos aí, de 2008 a 2012, uma queda de 60% na detecção anual de casos novos e uma queda de mais de 67% na detecção de casos novos em menores de 15 anos. Esse indicador é muito importante, que ele mostra que a infecção no município é recente e ativa. Com o apoio que a gente teve da Prefeitura Municipal, esse projeto veio trabalhar a questão da sorologia para ver quantos indivíduos estavam expostos no grupo de maior risco de adoecer, que é a família, e estamos tratando as famílias antes de adoecer. Então, o projeto chama Vigilância da Infecção pelo bacilo que causa hanseníase, associado à quimioprofilaxia. Então, nós fazemos um teste sorológico para medir a exposição dessa população, mais a quimioprofilaxia. Então, estão tendo um resultado muito importante, diferente de todos os outros resultados que a gente está tendo aí, tanto no nível de Brasil como do Maranhão. Para a gente entender melhor o benefício disso para a Imperatriz. Nós vamos ter uma vigilância dessa infecção na hora, em 5 minutos. Antes, todo o soro era mandado para Uberlândia, para a gente poder fazer no laboratório. Então, agora imagine você, a rapidez com que isso vai ser feito para a própria comunidade. E o cidadão que tem alguma dúvida relacionada à questão da hanseníase, só para a gente finalizar, o que dizer para esse cidadão? Hanseníase é uma doença que tem tratamento e cura. Tem um potencial de incapacidade muito grande. Então, o diagnóstico precoce é o nosso grande desafio, porque ela não tem vacina para prevenir a hanseníase. Então, esse teste que nós estamos trazendo é justamente para dar uma pista de quem tem mais chance de adoecer entre o grupo familiar, que é o grupo que conviveu com o doente antes do tratamento, que é o nosso grupo de maior risco, e é nele que nós vamos centrar todos os nossos esforços para fazer o diagnóstico precoce. Obrigado pelas informações. Boa estadia aqui na cidade de Imperatriz. Voltamos ao estúdio. Muito bem, tá aí. Olha, a doutora Isabela é referência, né, Marco, quando se trata do assunto? Referência não só brasileira, né? É referência no mundo, com certeza. Aliás, é engraçado porque ela mora em Uberlândia, que é mais ou menos
1 hora, né, de voo. Se tivesse um voo direto, não tem. Mas se tivesse um voo direto, seria 1 hora mais ou menos, né, do Rio. Mas eu conheci ela através de um pesquisador, que é o Steve Reed, que ele coordena um instituto que desenha moléculas e vacinas para novas doenças. Eles são fantásticos, é o instituto principal no mundo que faz isso. Ele que é americano? Americano. E são eles que fizeram uma colaboração tecnológica com a gente para utilizar as proteínas que eles desenharam numa plataforma diagnóstica que pudesse funcionar. E nós conseguimos, de 5 empresas do mundo inteiro, só nós conseguimos realizar esse diagnóstico. É ele que depois falou para mim: Marco, agora você precisa conhecer a doutora Isabela Goulart. Que coisa! Referência. Ela então, estava aqui no Maranhão, olha, eu fui lá em Uberlândia para conhecê-la, mas ela estava aqui no Maranhão. Então falamos só por telefone, depois a gente se encontrou. Que coisa boa, viu? Bom, no bloco passado a gente falava a respeito da doença, mas tem uma doença aí que a gente precisa ser combatida. O estigma da doença, Francisco, aquele preconceito, né, quanto à hanseníase. Como é que está essa situação? Olha, hoje, um dos maiores problemas para o diagnóstico precoce é exatamente esse estigma, que nada mais é o preconceito, né? Muitas pessoas têm estigma porque o que se sabe é que a hanseníase é bem antiga, é milenar, né? Se a gente pegar a Bíblia, a gente vai ver que Corinto já referia, né? Então, o que acontece? Ficou aquilo que até outrora, no passado, tinha a questão dos leprosários, das pessoas que, quando tinham hanseníase, eram afastadas da família. Graças às tecnologias que o Dr. Marco está colocando, graças ao avanço da ciência, a medicação, hoje a gente já trata, né? De 6 meses, se for descoberto logo no começo, a 1 ano, se for descoberto logo no começo, e tem tratamento que a gente já pega o paciente muito debilitado, que vai até 2 anos, mas enfim, em resumo a gente pega o doente e trata. Quanto mais cedo, porque o pior da hanseníase, como o Dr. Marco colocou, é a gente ter, principalmente em crianças, né, que ficam incapazes. Se eu tenho uma criança que se torna incapaz na infância, automaticamente eu tenho um adulto improdutivo, com dificuldade de entrar no mercado de trabalho e que nem entra. Fora o prejuízo psíquico, físico, né? Tem o prejuízo psíquico e o prejuízo moral mesmo, porque vai ser uma pessoa que vai ser inaceitável no mercado de trabalho, com o mundo estigmatizante que a gente tem. Então, essa questão do estigma, do preconceito ainda, aquela questão, não, eu não vou nem fazer o teste porque eu posso estar igual ao HIV praticamente. Não, eu não quero fazer porque se eu tiver... E a situação só vai piorando. O estigma se dá exatamente, o preconceito se dá exatamente porque é um desconhecido, é uma coisa que eu não conheço. Tá? Mas a partir do momento que eu conheço, que eu entendo, que eu sei que se tiver doente, ou se tiver alguém doente na minha família, e se de fato o doente estiver em tratamento, não precisa separar copo, não precisa separar garfo, faca, não precisa eu ter uma casa lá no quintal para fazer, porque hoje é muito fácil, tá? Eu preciso ter um entendimento, eu preciso... No centro de referência, a gente tem assistente social para fazer o apoio, a gente tem psicólogas para fazer esse apoio e para entender o que é a doença, como é a forma de contágio. Quem está em tratamento não oferece risco e que o tratamento ele tem que ser feito sem falta, sem falha. É recebido uma dose mensal, é auto-administrada uma dose mensal, e no restante do mês a pessoa faz o tratamento diário e oral, em casa, são comprimidos, não são injetáveis. Fácil de administração. E a gente não, o que a gente pede é que quem está em tratamento não falte, para não dificultar o tratamento, e quem não está,
tenha a sensibilidade de entender que quem está em tratamento não oferece risco. Agora, uma questão que nós até falamos aí pouco, se numa cidade como Imperatriz, vamos aqui, você que está em casa, vamos entender uma coisa. Numa cidade de Imperatriz, onde a Organização Mundial diz que a gente chegue a um caso, que seria o ideal de ter um caso para o tolerável, né, ali, e de repente a gente tem 20 casos num grupo de 100 mil habitantes, a situação de Imperatriz, doutor Marco, como que é? O senhor que esteve aqui já está aqui só há 2, 3 dias, de repente a gente já teve contato com o bacilo, se é via aérea, numa conversa, quem ainda não teve, né? E se há alguém que mora em Imperatriz e não teve, como é essa situação? Nós precisamos entender isso, que todos nós estamos expostos a essa situação. Ou seja, é um problema não da pessoa que está com a hanseníase, mas é um problema de todos nós que precisa ser combatido. Com certeza, mas eu acho que você tá falando de Imperatriz, mas eu falaria do Brasil, não sou de Imperatriz. Mesmo se nós temos a casística de Imperatriz, até porque temos um trabalho fantástico feito aqui pela saúde, né, pública do município, mas eu tenho certeza que uma doença que tem de 5 a 10 anos de incubação, onde às vezes o sintoma é nariz entupido e pernas inchadas. Imagina um paciente nessas condições, que é um multibacilar, significa que tem uma grande carga de bacilos no organismo dele. Imagina quantas vezes ele vai rodar os postos de saúde do Brasil inteiro e ser tratado para N diferentes doenças ou causas, até alguém descobrir, já em fase muito avançada, que ele está com hanseníase. Imagina quantas pessoas já ele contaminou. Então, eu acredito que esses números são um pouco diferentes daquilo que a gente vê no papel, porque a incubação é muito longa. Esse é um caso é uma situação muito importante. Explica só um pouquinho para quem está em casa a questão da incubação. O que significa isso? Pois é, a incubação, essa bactéria, o bacilo de Hans, ele fica escondido no nosso organismo e às vezes fica latente. Ele se esconde até do sistema imunológico. Né? Por isso que em algumas formas, como a paucibacilar, que significa que tem poucos bacilos, nós não temos nenhuma reação imunológica, nenhuma produção de anticorpos. Tanto que nós não encontramos, às vezes, com o exame de sangue. Mas está lá. E na própria baciloscopia, desculpa, os paucibacilares, de um modo geral, quase todos os exames, inclusive a baciloscopia, dá sempre negativa. Ou seja, os bacilos eles estão tão dispersos que a gente não consegue captá-los. Mesmo assim, a pessoa está doente. Olha só que coisa. E com relação à Imperatriz, estudos dizem que na área hiperendêmica, toda a população, indiscriminadamente, já teve contato com pelo menos uma forma indeterminada. A hanseníase, desculpa, doutor, eu estou invadido, você fala como você fala. A hanseníase, ela está dividida em 4 formas clínicas, né? Que na realidade são 2 grandes. As paucis bacilares, que são as de pouco bacilo, que eu não consigo encontrar, todos os exames que eu vou fazer dão negativo, mas aí eu preciso associar a clínica, a mancha, os troncos e os nervos da comitiva, a palpação de nervos. Eu vou ter que visualizar esse paciente uma vez, vou ter que visualizar ele outra, vou ter que ouvir, vou ter que tocá-lo. E os multibacilares, que são o tempo maior de tratamento. Os paucibacilares, por sua vez, se subdividem em 2 formas: a indeterminada e a tuberculose. As multibacilares, por sua vez, se dividem em dimorfa e vichoviana. A dimorfa, a baciloscopia pode dar positiva, ele tem muito bacilo, mas ele tem uma forma clínica ainda que pode aparecer nos exames ou que não pode aparecer nos exames. Ou seja, a forma que contamina, a forma que transmite é a vichoviana.
Das 4. Resumo da história. Você teve primeiro indeterminado, fez pouco caso, evoluiu para tuberculose, fez pouco caso, evoluiu para a dimorfa, que infelizmente, finalmente, a gente começou a lhe ver com mão em garra, com face leonina, com pé caído, né? Com acometimento de nervo. Aí assim, você vai conseguir tratar essa pessoa, mas você não vai conseguir fazer com que a mão volte ao normal, porque a gente aprende isso no ensino médio. Célula nervosa, uma vez destruída, ela jamais se regenera. Então eu tenho 4 tipos de hanseníase. O último estágio é como se tivesse um câncer em fase terminal. O último contamina, ou seja, daquelas pessoas que estão fazendo tratamento, nem todas estão lá no estão terceiro, transmitindo. Terceiro ou quarto. Nem todas. É muito fatal uma pessoa só ser a transmissível. Só que se essa pessoa for a transmissível, o bacilo fica no ar. E se eu inalo o bacilo, ele fica tentando penetrar no meu organismo por 72 horas aqui vivinho. Eu encosto em Dr. Marco, eu passo parte desse bacilo para ele passa para você e ele vai procurando o local para ele ir penetrando, tá? Até que ele encontre alguém que contamine e que vá, tá? Olha só, Marco, quer falar alguma coisa ainda? Sim, eu queria falar que... tem comercial? Isso. Então vamos falar depois do comercial. Depois do comercial? Então tá bom. A gente volta já. Assunto de suma importância para a sua família, para você, hanseníase. E no próximo e último bloco a gente vai estar fazendo aqui também, vendo o aparelho, o teste rápido e essa redução de casos de doenças em Imperatriz. Aí uma coisa que a gente falou, que a gente precisa colocar aqui. A população pode ajudar, é isso que a gente quer saber no próximo bloco. Não saia daí, a gente volta já com o nosso ponto de vista. Muito bem, estamos de volta com o nosso ponto de vista nesse sábado. Olha, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você que está conosco, almoçando aí na sua casa agora e ouvindo. Com certeza a discussão não se resume somente aqui no programa. Eu sei que muita gente está discutindo também em casa, conversando a respeito da situação. É para toda a população de Imperatriz discutir. Nós precisamos realmente levantar. Olha, ainda mais nesses momentos que o povo está se unindo para combater, né, algumas situações do nosso Brasil, a situação da saúde também precisa ser discutida, né, precisa ser compreendida e combatida. Poder público sim, mas a população, cada um de nós